O maior erro no processo de análise de dados não é falta de esforço, é não saber o que fazer com os dados. Muitos estudantes já têm a sua base de dados, alguns já criaram algum instrumento de coleta de dados, foram para o campo e buscaram informação. Então vem o passo seguinte, o que fazer com esses dados? Então se tu não sabes o que fazer, não é por não ser inteligente, é porque tu não conheces o caminho adequado a seguir. E é isso que nós vamos fazer contigo. Por quê? Porque não saber o que fazer com os dados na prática significa que você não conhece o teste adequado, porque existem diferentes tipos de teste para fazer com diferentes tipos de dados, está comigo? Então se você não conhece, você não sabe como fazê-lo, ou até corre o risco de fazer um tipo de teste errado, está comigo? Outra coisa que você não sabe é que software escolher. Por quê? Porque na dependência do tipo de dado que você coletou, o software tende a variar e existem diversos tipos de software. Isso tu podes não saber. E outra coisa mais triste, até consegues tirar algumas tabelas dentro do SPSS, dentro de outro software, mas não sabes como interpretar esses resultados. Por quê? Porque não é simplesmente tirar aquelas tabelas bonitas, não. Aquelas tabelas precisam ser interpretadas com todos os componentes que ali estão. Porque quando isso é mal feito, termina em o quê? Termina em dissertações rejeitadas, monografias rejeitadas, teses rejeitadas. Se for artigo científico, pior por conta da revisão de pares internacional, se existir uma tentativa de publicar em alguma revista forte. Isto é básico, estamos juntos. Estes são elementos que tu precisas ultrapassar para não ter esta frustração que praticamente todos os estudantes, ou a maioria dos estudantes, têm no processo de análise de dados em Moçambique. Veja só, teste errado, esse é um dos mais comuns. Por quê? Porque o estudante moçambicano às vezes já vem com uma percepção de que teste vai utilizar. Eu vou utilizar a nova. Não. Existem pressupostos para você utilizar um teste como a nova. Existe caminho para você utilizar um teste como a nova. É o que muita gente não sabe. Resultado, um teste errado que não deveria ser utilizado ali, levando assim à reprovação. Está comigo? Ou conseguem uma tabela dessas e não conseguem interpretar. Para isso, esse treinamento foi feito. Nós fizemos esse treinamento para o quê? Primeiro, para lhe ensinar o processo de limpeza de dados. Não é simplesmente pegar o questionário, colocar os dados em um software e já está a analisar. Não, existe um processo de limpeza. Como é que você vai tratar aqueles que não responderam? Como é que você vai tratar aqueles que disseram que não sabem? Como é que você vai tratar dados ausentes? Então o treinamento vai cobrir isso, tá comigo? Nós vamos lhe ensinar como tratar isso. Outra coisa que é importante, que nós já falamos aqui no vídeo, são testes de hipótese. Como escolher o teste adequado para amostras independentes ou emparelhada. Teste T, vamos utilizar Mann-Whitney, vamos utilizar Kruskal-Waltz, vamos utilizar a nova. Então você precisa saber, não pode fazer tudo de uma forma arbitrária, não funciona assim. Outra coisa que é muito interessante são os gráficos a utilizar. Muitos gráficos são utilizados de forma indevida. É gráfico de Pisa, é gráfico de dispersão, é um box plot, é um histograma. Estamos juntos? É um gráfico de barras empilhadas, é um gráfico de barras agrupadas. Você precisa ter noção de como é que se escolhe isso e como é que se coloca isso em uma dissertação, como é que se coloca isso em uma monografia, uma tese ou um artigo. Isto é o básico dos básicos que tu precisas dominar. E este treinamento é um treinamento extremamente validado. Por quê? 60% dos nossos estudantes que nós temos não tinham nenhuma experiência com SPSS, talvez tal como você. Então, vieram para o treinamento, tiveram sucesso, concluíram e conseguiram alcançar aqueles que são os seus objetivos. Somente 40% tinham experiências com SPSS. Veja só, esse aqui é um testemunho do Baltazar Jaime, alguém que fez o nosso treinamento básico de SPSS. Depois de ter feito, ele conseguiu alcançar aquele que é o seu objetivo. Estamos juntos? Conseguiu alcançar aquilo que ele queria. Fazer uma dissertação de qualidade. Veja só, eu posso fazer uma demonstração rápida para tu entenderes o poder. Esta aqui é a ferramenta SPSS. Eu, por exemplo, tenho aqui a variável gênero, tenho aqui peso do indivíduo. Eu posso querer saber, será que o peso dos homens diferencia-se com o peso das mulheres nesta amostra? Pode ser você a querer saber isso em tua pesquisa. O que é que eu faço? Eu faço um teste de comparação de médias de uma forma muito rápida. Veja só. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Analisar e com muita rapidez para onde é que eu vou? Vou para as estatísticas descritivas e vou explorar. Por que eu vou explorar? Vou explorar porque eu quero saber se essa variável peso, ela vai apresentar o quê? Vai apresentar uma distribuição normal para eu saber que teste eu devo utilizar. Mas o que é isso de distribuição normal? Você precisa vir para o nosso treinamento para poder compreender. Veja só, em menos de 1 minuto eu já fiz o principal diagnóstico,
que nós chamamos de diagnóstico de normalidade. Estamos juntos? E já consegui detectar que a variável peso do indivíduo 2 segue a distribuição normal e já sei que vou utilizar um teste T. Então, para onde eu vou? Eu vou para o analisar, vou para a comparação de médias, vou para onde? Vou para o teste T de amostras independentes. Vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui a variável peso do indivíduo 2 como variável de teste. Vou colocar o gênero, vou definir os grupos, onde para mim 1 é masculino, 0 é feminino. Vou continuar e vou clicar em OK. Fazendo isso, eu já consegui ter o teste T. Com base nisso, eu já consigo ver que existe uma diferença estatisticamente significativa entre o peso do gênero masculino e feminino. Isso é básico, é exatamente isso que nós queremos ensinar para ti no treinamento. Estamos juntos? Então, você pode se perguntar, mas como é que isso foi feito? Então, é isso que nós vamos lhe ensinar. Como descobrir o p-valor, como é que você faz a leitura corretamente. Então, isso é muito, mas muito essencial para nós. Então, existem dúvidas que são comuns. Uma das dúvidas é, eu preciso saber estatística? A nossa resposta é não. Por quê? Porque a explicação é feita de forma simples. É uma união entre teoria e prática. Teoria e prática. Para o quê? Para que o conhecimento de estatística não seja um empecilho para você poder tirar proveito desse treinamento. Vou conseguir acompanhar, sim, porque o treinamento é feito exatamente para iniciantes. Está comigo? Nós fizemos um inquérito e a maioria dos estudantes disse que o conteúdo estava bom para eles, porque você não fará parte da primeira turma nem da segunda. Nós já tivemos N turmas, básico, e o SPSS você vai receber e vai aprender a utilizar. Tu não precisas te preocupar, você precisa simplesmente vir fazer parte deste treinamento, porque nós temos simplesmente 20 vagas por turma para dar melhor acompanhamento. 499 meticais é simplesmente a inscrição para reservar vaga, tá comigo? E o pagamento de 2.000 meticais é para receber todo o material, não há nenhum outro pagamento lá dentro. O que é que isso significa em termos práticos? Que depois de pagar o total, que são 2.499, você vai receber o certificado, vai receber a base de dados, claro, o certificado será no fim, depois de estudares, vai receber a base de dados, vai receber o SPSS, vai receber o material auxiliar. Então, tudo você vai, não há nenhum outro pagamento implícito. Então, se você quer parar de travar em análise de dados e finalmente avançar na sua pesquisa, esta aqui é a oportunidade. Nós temos esse número que tanto para chamadas serve, tanto para SMS serve, tanto para WhatsApp serve, e tenho plena certeza que na legenda desse vídeo ou na descrição terá um link da nossa plataforma. Nós temos uma plataforma chamada Aulastat, onde tem diversos cursos, onde tem cursos de R, Stata, Envios e tudo mais. Então, claro, alguns estarão disponíveis, assim que você entrar pode encontrar alguns que estarão disponíveis brevemente. Isto vai depender, mas venha aprender análise de dados com SPSS, venha aprender, venha dominar esta ferramenta que é extremamente útil no mercado atualmente.